Ministro Bruno Dantas, do TCU, indeferiu o pedido de suspensão do leilão do túnel Santos-Guarujá. É breaking news aqui na programação do fechamento de mercado. A abertura dos envelopes na B3 está prevista para amanhã. Esse pedido havia sido feito pelo Ministério Público de Contas. Então havia um pedido para que esse processo fosse adiado, para que este leilão não acontecesse nesta sexta-feira, por conta da falta de competição no leilão. Apenas dois consórcios, no caso 3 empresas, duas consorciadas e uma empresa sozinha, haviam feito propostas para a construção desse túnel Santos-Guarujá. O que acontece é que o TCU julga que o processo é bastante complexo. Vamos acompanhar este documento em tela. Primeiro, destaque do documento do TCU. É de se registrar que não se trata de um projeto trivial. O leilão de 5 de setembro de 2025 vai definir o responsável pela construção do primeiro túnel imerso da América Latina, uma obra de engenharia de vanguarda que é orçada em mais de 6 bilhões de reais. Este projeto não apenas vai aprimorar a eficiência do Porto de Santos, que é o maior do Hemisfério Sul, mas também transformar a mobilidade urbana para dezenas de milhares de cidadãos. Ao analisar este pedido da Unidade de Auditoria Especializada de Infraestrutura Portuária e Ferroviária, o TCU optou pela improcedência da representação e pelo indeferimento da medida cautelar. Em relação à cautelar, a área especializada considerou que a alegação central está desacompanhada de um requisito jurídico que é o pressuposto essencial para a sua concessão. Baseia-se exclusivamente em uma matéria jornalística. Não há, portanto, evidências de que o BNDES teria agido deliberadamente para obstruir a participação de empresas nacionais ou favorecer concorrentes estrangeiros. Todas as propostas que foram enviadas para este leilão são de companhias estrangeiras. Nós conversávamos com Daniel Richtner, nosso diretor de jornalismo em Brasília, no começo desta semana, e ele nos indicava que as grandes empresas nacionais haviam pulado fora. O limite, o prazo para o envio das propostas era na última segunda-feira. Nenhuma proposta de empresa brasileira foi encaminhada. E havia essa cautelar indicando que o BNDES poderia ter favorecido empresas estrangeiras em detrimento das empresas nacionais, o que o TCU julga como improcedente. A instrução também ressalta que as questões relativas à obtenção do financiamento são, por natureza, alheias ao procedimento de licitação. Vamos conversar com o nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Richtner. Daniel, havia muita expectativa, o leilão estava marcado para amanhã, nada de garantia de que seria adiado e agora efetivamente carimbado. Teremos leilão amanhã, 2 empresas, no caso uma empresa e um consórcio, concorrendo a essa obra de mais de 6 bilhões de reais. Gabriel, boa noite para você, boa noite a todos. Eu não consegui te escutar aqui no início, porque a gente estava com um problema operacional, mas é isso que você, eu imagino, estava aqui colocando. Havia um pedido do Ministério Público de Contas para o adiamento do leilão, com base na desistência que nós noticiamos aqui em primeira mão no CNN Money na segunda-feira, na desistência de construtoras nacionais de participar do leilão. O que houve? As construtoras nacionais alegaram, não saíram a público dizendo isso, mas isso foi uma apuração de veículos de imprensa, inclusive a nossa no CNN Money, de que encontraram portas fechadas nos bancos públicos, principalmente do BNDES, para financiar o projeto para esses grupos, para Odebrecht Queiroz Galvão, que era um grupo que estava participando, Andrade Gutierrez, que era outro que gostaria de participar, e a construtora cearense Marquise, junto com a italiana WeBuild. Essas construtoras tiveram problemas no passado com a Operação Lava Jato, tiveram casos gravíssimos de corrupção e pagamento de propina para órgãos públicos e funcionários de governo, mas elas já pagaram suas contas, elas fecharam acordos de leniência, renegociaram acordos de leniência, estão em dia com a justiça, goste ou não, isso não é nenhum juízo de valor,
goste ou não, elas estão em dia com a justiça e, portanto, pleitearam financiamento público, o que foi, alegam que encontraram as portas fechadas por parte do BNDES. Diante dessa informação, o procurador do Ministério Público de Contas pediu o adiamento do leilão, isso caiu para o ministro relator do processo, que vem acompanhando esse caso, que é o ministro Bruno Dantas, e o ministro Bruno Dantas emite esse despacho agorinha há pouco. Nós estamos dando aqui em ato contínuo aqui a decisão do ministro, negando, dizendo o seguinte: financiamento do projeto é risco de quem participa. Então, a alegação do ministro é essa. Isso é risco do negócio e o BNDES não é obrigado, por nenhuma cláusula do edital, a liberar financiamento para este ou para aquele. Ele faz uma análise independente das garantias apresentadas por um e por outro. Se quiser participar do processo, participa financiando. Se não quiser, não participa. Então, não há motivos para suspender o leilão. Mantido, confirmado, a abertura dos envelopes amanhã na B3 em São Paulo, às 4 da tarde. Leilão absolutamente importante, como você disse. 2 concorrentes. A construtora portuguesa Mota-Engil, que tem como sócia em seu capital acionário a gigante chinesa, e é gigante mesmo, sem abuso da expressão, CCCC, e, de outro lado, a empresa espanhola Acciona, que já tem participado da construção de linha de metrô em São Paulo, tem um histórico de ativos e energia, está investindo em saneamento básico no Paraná, no Espírito Santo, em algumas PPPs, e deve ser uma disputa bastante acirrada entre as duas. Há informação, inclusive, nesse despacho, indicando que não tem evidência suficiente dessa conduta inapropriada do BNDES, inclusive na própria matéria é destacado aqui no despacho do TCU. O banco alega que nem procurado foi por essas empreiteiras e também que, nesse cenário em que se pese não haver, neste momento, irregularidade, caracterizada nessa atuação do BNDES, se mostra prudente aprofundar um exame sobre o potencial atuação do Banco de Fomento, no caso concreto, ainda que independente da condução da licitação do túnel, ou seja, caso seja investigado o BNDES, nada tem a ver com essa licitação, acontece o leilão, conduta do BNDES é outra história. Então aqui alguns dos argumentos para garantir essa realização do leilão amanhã, sexta-feira. E é um dos grandes objetivos das autoridades responsáveis por esses leilões de infraestrutura recentes, né, Hittner? Trazer mais empresas internacionais, mais competição aqui para dentro do Brasil. Neste caso, só tem internacional grandão concorrendo, mas um dos principais objetivos destes últimos meses, com os últimos pleitos, foi justamente trazer mais concorrência, mais empresa de fora do país, né? Então, é um objetivo que está sendo parcialmente cumprido com esses últimos exemplos que nós tivemos. Sem dúvida, houve bastante interesse de investidores estrangeiros, de grupos internacionais relevantes. Nesse caso, é curioso porque é um túnel diferente de tudo que já foi construído no Brasil. Não há muitos no mundo, vai ser o primeiro no Brasil em que é uma tecnologia de túnel imerso. Você constrói todo o túnel a seco, fora de onde é a localidade dele, a ligação Santos-Guarujá, se constrói em um canteiro em solo, e depois que o túnel estiver completamente pronto, ele é transposto, ele é submerso ali nas águas do estuário santista. Então isso é uma tecnologia que hoje não existe no Brasil, não existe nenhuma obra e nenhum projeto desse modelo, com essa tecnologia no Brasil. É a primeira vez que se faz, obviamente ninguém fez, nenhuma consultora nacional fez, mas havia por parte das consultoras nacionais uma garantia de que tinham capacidade técnica, engenharia, expertise e conhecimento para fazer isso. No final das contas, elas saíram, vão ser só as duas estrangeiras que, de alguma forma, já estão envolvidas em processos assim. Se eu não estou enganado, faço um head aqui, mas se não estou enganado, a Acciona espanhola também não fez ainda esse tipo de obra. A Mota-Engil CCCC já tem uma obra dessa no seu histórico, no seu portfólio, que é na cidade chinesa de Shenzhen, mas
É um leilão absolutamente importante, maior obra de infraestrutura urbana do PAC, quase 7 bilhões de reais, e uma parceria também entre União e Governo do Estado de São Paulo. Trago aqui também, Gabriel, só uma pitadinha aqui de política, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não ir ao leilão. Por que que ele iria, em tese? Porque é uma obra da União, do governo federal, com o governo de São Paulo, o governo estadual. E aí você teria lado a lado, talvez, os dois principais oponentes das eleições presidenciais em 2026, Lula e Tarcísio de Freitas. É bem verdade que Lula nunca vai a esses leilões, tá? Lula não vai aos leilões de rodovias, de energias, de aeroportos, de ferrovias. Lula não tem esse hábito de ir a B3 em São Paulo para bater o martelo, ao contrário do Tarcísio. Tarcísio gosta de dar aquela martelada ali, que já ficou bem tradicional, super forte, ele é chamado de Thor, né, muitas vezes. E havia essa expectativa do setor privado, de algumas autoridades, se Lula queria ir ou não, dada a dimensão da obra e a parceria São Paulo-União. No final das contas, Lula não vai. O Palácio do Planalto nos informou que sequer esteve em cogitação essa possibilidade de ele ir. Lula vai mandar o vice-presidente da República, ministro do MIDIC, Geraldo Alckmin, e, obviamente, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, amanhã às 4 horas na B3 em São Paulo. Com certeza teremos uma disputa imagética para ver quem que é o responsável pela obra, já que tem essa parceria entre o governo do Estado de São Paulo e a União, quem que vai conseguir angariar mais capital político com a construção de um túnel inédito aqui no continente e também com um investimento de quase 7 bilhões de reais. Rittner, sempre bem-vindo à nossa programação, um ótimo trabalho a você e obrigado pela participação aqui de pronto no fechamento de mercado. Obrigado, é sempre um prazer, Gabriel.